Olá, alunos, tudo bem? Iniciando mais uma aula do nosso módulo de instalações agropecuárias. Hoje a gente vai falar sobre cultivo protegido, entendendo o microclima. Bom, de certa maneira, para a gente poder conseguir produzir de maneira melhor, com um rendimento maior, a gente tem que ter condições climáticas ideais. Quando você se propõe a trabalhar com cultivo protegido, você tem que saber como controlar essas condições climáticas para que efetivamente ela seja obtida dentro desse espaço fechado, tá? A aula de hoje é justamente isso, tá? A gente vai falar como que são essas relações, qual a importância de cada fator microclimático ou fator climático de maneira geral para a planta e como controlá-los. Bom, nossa aula foi dividida em duas partes. Vamos falar nessa primeira parte da aula sobre os parâmetros climáticos. De certa maneira, essa primeira parte vai falar só quais são as variáveis climáticas que influenciam na produção agrícola e como elas influenciam. E na segunda parte da aula, a gente vai continuar os parâmetros climáticos, falando quais são as relações entre alguns desses parâmetros e como cada um influencia com o outro, tá? Isso é a base, é a regra que vai gerenciar o microclima de um ambiente controlado. E justamente depois nós vamos falar essa interação climática, como que a gente vai conduzir, né? Como que a gente vai tirar proveito disso para poder obter o máximo de performance, tá? Essa é a base que a gente tem do gerenciamento de microclima. Em outras palavras, até o final da aula, vocês vão ter a noção de como acompanhar esses parâmetros, né? E o que a gente pode fazer de decisão para obter a melhor produtividade agrícola. Quais as decisões a serem tomadas vai ser um tópico mais à frente, não vai ser agora. Por enquanto a gente só vai olhar uma carta, um gráfico de condições climáticas e como que a gente vai interagir com isso no gerenciamento de microclima, tá bom? Então até o fim da aula a gente tem que estar sabendo como que essas relações elas se trabalham dentro de um ambiente protegido. Bom, então vamos falar sobre os parâmetros climáticos, tá? Uma planta, para ela se desenvolver, ela tem que ter uma condição boa para que ela possa poder crescer, né? Se ela não tiver essas condições, ela não consegue se desenvolver nessa região. Existem regiões que você consegue plantar um determinado tipo de cultura, e em outras regiões você planta outro tipo de cultura, tá? Isso no campo aberto. De certa maneira, uma planta, quando ela está no ambiente aberto, né, ela tem ações de radiação solar, de geada e de chuva. Tá? Todos esses fatores elas podem atuar de maneira benéfica ou maléfica. Exceto a geada, que eu não vejo ela em benefício em nenhum momento de uma produção agrícola, radiação solar até tal nível é bom. Se tiver demais, o ambiente fica muito seco, né? E a planta não consegue se desenvolver, tá? Chuva, ela é boa para poder irrigar o solo, né? A planta consegue absorver água, mas as baixas temperaturas da chuva pode prejudicar a planta, né? Ou até se tiver uma ventania forte, tá? Então, de certa maneira, cada parâmetro climático pode ser bom ou ser mau, tá? Só que tem regiões em que esses índices eles são altos demais. Por exemplo, se você pega uma região do deserto do Saara, por exemplo, a intensidade solar é muito alta que a planta não consegue se desenvolver. Tem radiação solar, só que tem demais. Né? Então é nesse sentido que o ambiente protegido consegue atuar. Ele cria um ambiente, uma esfera de um clima que eu consigo introduzir lá dentro, que é bom para a planta se desenvolver. E quais são esses parâmetros climáticos que a gente tem que vai interagir na planta? Nós temos aí, para o ambiente controlado, no microclima, analisar temperatura, umidade relativa, luminosidade, ventos e níveis de gás carbônico, de CO2. Vamos ver cada um desses parâmetros?
Temperatura. Temperatura é um fator agrometeorológico que exerce influência sobre funções vitais da planta. Tá? Ou seja, é a temperatura que consegue interagir botando a planta num determinado ponto que seja responsável por uma boa germinação ou uma transpiração, respiração, fotossíntese, crescimento, floração e frutificação. Então você pode ver que todas as etapas de uma planta a temperatura está ligada. Tá? Às vezes, por exemplo, na cultura de uva, tá? Vai ter momentos que é bom que eu tenha baixas temperaturas, que é justamente na parte do brotamento. Tá? Vai ter hora que a planta ela está se desenvolvendo, né, que já está aos cachos, que eu preciso de alta temperatura para melhorar o quê? Os teores de açúcar que se tem na baga. Né? Então vocês podem ver aí nesse exemplo pequeno que eu estou falando, que há determinados pontos da planta que eu posso necessitar de uma temperatura baixa, uma temperatura alta e assim por diante. Então a temperatura ele é um fator que é importante justamente em todas as etapas da planta e ter ela sobre a condição ideal vai fazer com que a planta produza de maneira melhor, tá? Sem ter que gastar energia para poder ficar viva. Bom, vamos só colocar duas figuras aí. Dá uma olhadinha nessa daí, né? Altas temperaturas, uma região desértica. O que a gente consegue ver de planta? Só esses pequenos arbustos que ficam aqui na beira dessa estrada de terra, tá? Agora, se eu utilizar baixas temperaturas, aí é que eu não consigo ter produção nenhuma. Né? Por quê? Porque a camada de gelo impede, de qualquer forma, que algum tipo de planta nasça, por exemplo, num ambiente congelado, como são das regiões polares. Bom, umidade relativa é outro fator agrometeorológico que provoca alterações na parte fisiológica da planta. Tá? Umidade relativa é importante estar numa determinada faixa. Você não pode ter nem mais e nem menos. Tá? Se você tiver uma umidade relativa fora dos padrões, ela pode diminuir a taxa de metabolismo e proliferar alguns tipos de patógenos. Né? Por exemplo, se eu tenho aqui baixa umidade relativa ela está relacionada com altas temperaturas. Tá? Então o ambiente está muito seco. Né? O que a planta vai fazer? Ela vai fechar o estômago para impedir que essa saída de água seja tão intensa e a planta sofra um estresse hídrico. Né? Bom, se isso ocorre, ela fecha o estômago, ela deixa de entrar CO2. Se ela não entra CO2, ela não produz, ela não consegue realizar fotossíntese. Né? Por outro lado, se a planta fecha o estômago e não puxa água, geralmente uma água puxa, embaixo na raiz vai outra. Sai uma água pela folha, entra pela raiz outra. O que vai acontecer se ela fechar o estômago? Ela não puxa água. Não puxando água, ela não puxa nutrientes. Ou seja, quando eu tenho uma baixa umidade relativa, o metabolismo vai cair consideravelmente e sua planta não vai desenvolver. Por outro lado, se você tem uma região que tem alta umidade relativa, né, o que acontece? Você favorece a proliferação de fungos, por exemplo. Né? Dá uma olhada nessa planta aqui. Ó. Ela está toda tomada por fungos de acordo com a umidade relativa do local. Então vejam como a umidade relativa ela vai influenciar na produção agrícola. E ter o controle dela é um dos fatores principais para você ter uma boa produtividade. Radiação solar. A radiação solar é a principal fonte de energia disponível para a realização de diversos processos atmosféricos. Né? Ela tem duas maneiras de atuar a radiação solar. Uma é a direta e a outra é a indireta. De maneira direta, ela consegue adequar o ambiente para o desenvolvimento vegetativo. Ou seja, a radiação solar ela é responsável por dar energia para a planta. Né? É ela que vai ativar todo esse processo de fotossíntese, que vai lá, você tem o ciclo, precisa do quê? De luz.
que a gente tem a luz, você starta esse processo de fotossíntese. Ou seja, se você estiver num ambiente que não tem iluminação, você não vai conseguir ativar esse processo, então a planta não vai produzir. Tá? De maneira indireta, a radiação solar influencia nas condições climáticas. Tá? Por exemplo, pensa nos meses de verão. Nos meses de verão, nós temos um maior índice de radiação solar, nós temos maiores temperaturas e menores umidades relativas. Quando a gente trabalha no inverno, está mais frio. Por quê? Porque o índice de radiação solar é menor. Aquele local recebe menos energia solar. Quando recebe menos energia solar, a umidade relativa começa a aumentar e a temperatura começa a cair. Por isso que ficam períodos chuvosos. Então vejam que, de maneira direta, a radiação solar promove energia e adequação ambiental para o desenvolvimento vegetativo e, de maneira indireta, ela controla essa relação entre temperatura e umidade relativa. Bom, já estou começando a adiantar o que vai ser a segunda parte da aula, como que são essas relações entre os parâmetros climáticos. Mas vamos falar um pouquinho melhor sobre radiação solar, que esse é um ponto muito interessante. Tá? Por quê? Porque hoje nós temos telas de sombreamento que justamente auxiliam na conversão da radiação solar para que a gente possa ter um melhor desenvolvimento da planta. Não vou entrar muito a fundo, tá? Porque isso nós vamos ver mais para frente no nosso curso, quando eu falar diretamente das tecnologias, nós vamos falar das telas de sombreamento, né? Mas vocês já vão ter uma ideia de como isso funciona. Em termos de radiação solar, nós temos que analisar o quê? Nós temos que analisar a qualidade da onda que chega. Quando eu falo em termos de qualidade, eu estou falando em termos de comprimento da onda. Outro parâmetro que é importante para a radiação solar é a intensidade que nós temos de radiação solar e, por fim, nós temos a duração. Então, a radiação solar está envolvida em cima desses três parâmetros. Qualidade, que é o tipo de onda, a intensidade que chega, se ela é alta ou se é baixa, e a duração. Não adianta você ter uma alta intensidade se ela dura pouco tempo. Né? Não vai adiantar muita coisa, pode ser mais amena e durar por um período maior que o desenvolvimento vegetativo vai ser melhor. Mas vamos ver cada um desses parâmetros de maneira mais aprofundada. Bom, em termos de qualidade da onda, o comprimento de onda ele é muito importante. Quando veio a radiação solar, isso vocês já devem ter visto com o Nassif, né? Você tem várias faixas, vários tipos de onda, vários comprimentos de onda que se referem a uma característica da radiação solar. Nós temos aqui raios gama, raios X, ultravioleta, infravermelho, luz visível entre a ultravioleta e infravermelho, microondas e ondas de rádio. Tá? Esses são os comprimentos de onda que nós trabalhamos. No caso da radiação solar, ela fica presa nesse espaço aqui, entre ultravioleta e infravermelho e a luz visível. Se a gente pegar essa faixinha pequena de luz visível e abrir ela, nós temos essa divisão das cores de luz visível. Tá? O que ocorre? Quando a gente tem uma planta e a gente enxerga que a planta é verde, por que ela é verde? Por que nós enxergamos verde? É porque é o seguinte, a planta absorve todos os comprimentos de onda, todos que estão aqui, exceto o verde. Então ela vai absorver o azul, o roxo, vai absorver o amarelo, o vermelho, o laranja, né? Mas vai te refletir o verde. Mas, professor, e se eu vejo aquelas plantas como, por exemplo, aquelas flores que são coloridas, uma de cor azul, outra de cor mais roxa, né? O que acontece? Naquela parte da planta, da parte da folha, ela absorve a cor que você vê e absorve todas as demais. Então, vocês podem ver que, no caso, a região verde, para uma planta comum de uma monocultura, ela é a luz que não serve para nada. Né? Ou seja, ela vai refletir toda aquela, ela está dispensando aquele tipo de luz. Por isso que a gente enxerga verde. Agora, todas as outras ela absorve e transforma em energia. Bom, sendo um pouco mais profundo, o que eu tenho
que analisar? Que cada tipo dessas faixas de cor pode provocar, pode fazer um estímulo na planta para que ela possa se desenvolver. Tá? Vou mostrar aqui uma figura que mostra para vocês, que exemplifica melhor isso. Tá? Então nós temos aqui todas as faixas de cor e quanto que ela é absorvida pela planta. Né? Nesse caso aqui, ó, pode ver que a planta absorve entre as regiões de cor fria e cor quente, entre as regiões arroxeadas até azuladas, a parte verde e mais ou menos a amarela ela dispensa, e entre a laranja e a vermelha ela volta a absorver. Só que plantas que absorvem luz de região mais fria pode acionar as clorofilas do tipo D. E as plantas que absorvem mais esse tipo de cor, a vermelha, a laranja, ela pode absorver, ativa melhor as clorofilas do tipo A. Né? E quando essas clorofilas são ativadas, é que ela faz o estímulo dentro da planta. Bom, de certa maneira, se a gente pegar aí na fotossíntese e fazer um puxado de cada tipo de onda e o que ela promove, né? Nós temos aí, olha, no caso das cores verdes, mas mais amareladas, ela estimula as eucariontes, né? Não lembro mais a parte de biologia, não sei se é mitocôndria, o que é, tá, gente? Me perdoa, mas faz muito tempo que eu não vejo isso, tá? Nós temos aqui as procariontes, né? Aqui avermelhada, ela vai, essa aqui mais as azuladas, né? As mais avermelhadas, luz solar, vai puxar justamente as clorofilas do tipo A, né? A roxeada aqui nós temos, não dá para enxergar muito na figura, né? Mas aqui ela acaba estimulando mais, você já direto dos conhecimentos que eu tenho, né? As cores vermelhas, em termos de clorofila A, ela pode estimular o crescimento da planta, mas o crescimento reto, né? Agora, as plantas que absorvem mais a cor azul, né? Ela ativa as procariontes. E o que eu já vi muito no mercado de telados, né? É que a tela azul ela faz uma planta que ela pode ser mais baixa, só que ela é mais vistosa. Então, às vezes, por exemplo, no mercado de flores, você quer uma planta que ela seja mais comprida, que seja mais bonita. Então, você utiliza o quê? Uma tela vermelha. Quando você está, por exemplo, numa planta que ela é mais arbustiva, né, menorzinha, tem aqueles arbustinhos que você compra em supermercado, você precisa do quê? De uma coloração mais azulada. Por quê? Porque ela vai crescer mais, as folhas vão desenvolver mais intensamente. Tá? Então, cada tipo de faixa de cor, você vai ter um determinado estímulo dentro da planta. Bom, intensidade de onda. Né? Bom, intensidade de onda é a quantidade de luz que chega. Né? Então, por exemplo, percebam aqui, nós temos dois tipos de coberturas. Nós temos aqui uma de plástico e nós temos uma aqui com telado vermelho. Né? Percebam que a planta que está com plástico, ela tem o quê? Ela tem duas funções. A primeira, ela está absorvendo mais do que o telado vermelho, né? E ele deixa passar a luz como um todo. Não faz nenhuma alteração de cor. Aqui nós temos uma alteração de cor da planta. Percebam pela foto qual cresceu melhor, né? Aqui cresceu melhor foi essa. Primeiro porque o Sol está nessa direção, né? Aqui essa região bate luz intensa, sem filtro nenhum. Aqui já não ocorre o mesmo, né? Outra coisa, quando passa a luz, ela fica avermelhada nessa região e a planta é estimulada como um todo a crescer de maneira melhor. Tá? Então, a quantidade de luz que vai chegar na planta, ela é importante, sim. Né? A intensidade é em termos de quantidade, que também está ligado com duração. Né? A intensidade é naquele momento, o quanto que chega. Quanto mais a gente barra a luz em determinado tipo de planta, pode ser que ela não cresça tão
bem assim, né? Ela fica um pouco mais deficitária, tá bom? Há situações de planta que não gosta muito de luz, né? Aí, na verdade, você tem que cobrir mesmo para que ela para que ela consiga se desenvolver, né? Mas também a gente tem que ver justamente esse tipo de coloração que entra. Então percebam aqui, ó, que a planta cresceu, ficou maior do que essas plantas que estão desse lado do cultivo protegido, né? E como é que fala? Elas estão mais vistosas. A próxima parte aí que nós temos é a duração da onda, né? O quanto que a onda vai ser, a planta vai ser submetida à ação solar. Há plantas que eu preciso o quê? De dias curtos. Eu não posso ter muita radiação solar na planta, porque senão ela morre, né? Inclusive, até eu não lembro qual que era o tipo de plantação, né? O tipo de planta da flor, porque faz muito tempo que eu trabalhei nessa empresa de tela de sombreamento, mas era um produtor de Atibaia, né? E ele tem um tipo de flor específica que ela não gosta de luz. Ela é produzida no Brasil, só que sobre clima protegido. Tá? O que ele fez? Como a planta não gosta muito, gosta o mínimo de luz possível, ele usou aquelas ráfias de solo, que é aquele plástico, não chega nem a ser a ráfia, desculpa, é um mulching. Ele usou o mulching, só que é um mulching meio entrelaçado, não é um plástico puro em si. Né? Eu acho que pode ser a ráfia de solo mesmo, que eles colocam no solo também, né? Que é tudo tudo entrelaçado, só que com pequenos espaços, pequenos furos para poder passar a radiação solar. Então ele colocou dentro da estufa e por dentro da própria estufa ele colocou arames para poder pendurar essa cobertura plástica extra, para entrar o quê? O mínimo de luz possível. Por quê? Porque aquela planta não suporta a radiação solar. É uma planta lá do exterior, produzida no Brasil e para exportação. Tá? Por outro lado, nós temos plantas de dias longos, ou seja, que são plantas que, que gostam de bastante intensidade solar. Né? Então, essas vão ser plantas que crescem mais na região tropical, né? E tem plantas indiretas, né? Indiferentes a se o dia é curto ou se o dia é longo, e ela vai crescer da mesma forma. Tá? Então isso vai depender dessa característica de duração de onda, qual é o tipo de planta em que você está trabalhando. Né? Quando a gente trabalha com monoculturas, geralmente a duração de onda ela é maior, porque ela pode ser cultivada a céu aberto. Mas determinado tipo de culturas, que geralmente são mais valorizadas, inclusive, ela tem condições especiais que se você produzir no Brasil e conseguir exportar, você consegue ter um ótimo modelo de negócio. Basta você apenas cuidar dessa produção em termos de condições climáticas. Nível de CO2. Né? O CO2 é um elemento químico vital para a realização de fotossíntese. Tá? Se não tiver gás carbônico, não vai. Eu já vi estufas que a pessoa inclusive coloca um cilindro de CO2 lá dentro para poder lançar no ar, para poder ativar mais ainda a produção de fotossíntese e a planta se desenvolver melhor e mais rápido. Né? A ausência de CO2 diminui a produção de síntese de material vegetativo, porém o excesso dela também não é bom. Né? Porque se você fizer a planta produzir muito rápido, você produz um estresse na planta por crescimento acelerado, e isso não é bom. Tá? Então, quando você tem um ambiente que você tem um nível muito grande de CO2, a tendência é você diminuir. Se tem baixo, é de aumentar. Então, o ambiente controlado ele serve justamente para colocar essa condição dentro da produção. Tá? Eu, de certa maneira, nunca vi nenhuma tabela que mostra para cada planta qual que é o nível de CO2 ótimo para ela. Né? Geralmente, isso já deixa toda a produção na prática mesmo, deixa o próprio ambiente alimentar as plantas com os níveis de CO2. A própria estrutura, o próprio ambiente supre a planta com isso. Só se ela tiver um ritmo muito lento de crescimento, é que aí você coloca um cilindro lá dentro e começa a produzir. Tá? Se tiver um excesso de CO2,
aí você pode abrir janelas na estrutura que vai remover ou ventilação forçada, que vai remover essa carga de CO2 do ambiente. Tá bom? Aí é você observar a planta no seu desenvolvimento para saber qual que é a melhor ação que você possa tomar. Bom, por fim, os ventos, né? Os ventos é bom para poder trocar o ar interno de uma estrutura, né? Ele é um fator meteorológico referente à pressão do ar, ou seja, você tem que ter uma diferença de pressão para que você faça com que tenha um deslocamento de coluna de ar, e esse deslocamento de coluna de ar é justamente os ventos, tá? Quais são os benefícios de você ter os ventos dentro de uma estrutura de um ambiente controlado? Você pode remover a carga térmica, ou seja, quando a estrutura está muito quente lá dentro, né? Você pode justamente fazer com que entre um ar mais frio, diminua a temperatura e aumente a umidade relativa, o que é bom para a planta. Agora, se você fizer um vento muito forte também, ele pode remover esse nível de CO2, né? Quando você acaba removendo esse nível de CO2 que está dentro da estrutura, você acaba diminuindo a respiração celular e a planta começa a ter falta de CO2 no ambiente interno. Tá? Então tem que saber controlar muito bem esse fluxo. Tá? Só aqui duas figuras para vocês entenderem, tá? Como é que funciona. Geralmente dentro de uma estrutura nós temos a região, embaixo fica a massa polar mais fria de ar, né? Em cima fica mais quente. Né? Por quê? Porque o ar frio ele é mais denso. Né? Então quando você tem uma estrutura, se você pegar o ambiente onde tem a maior temperatura, está perto do topo, em cima da planta. Né? E se eu quiser ter que remover, é só fazer um fluxo de ar, às vezes por uma janela zenital ou aberturas laterais que comecem a abrir de cima para baixo, e essa troca de ar ela é feita de maneira eficiente. Bom, turma, então finalizando aí essa primeira parte da nossa aula, tá? O que nós vimos? Nós vimos os fatores climáticos, os parâmetros, né? Como que eles se interagem na planta, né? Como que eles influenciam na produção agrícola. E na próxima parte da aula nós vamos ver como que essas interações ocorrem entre esses fatores, né? E disso daí a gente vai entender como que pode ser feito o gerenciamento do microclima dentro de uma estrutura, tá bom? Só como eu estou falando, falei no começo, só como elas se interagem, as tecnologias que vão remover, que vão alterar esse fator microclimático, a gente vai ver mais para frente no curso, tá bom? Então vai lá, dá uma relaxada, respira um pouco e volta para a próxima parte da aula, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê.